E aí a gente pede que você faça por superchat aí no YouTube, só clicar no chat e deixar sua contribuição. Não chegou aqui ainda a contribuição do Jorge Soros, então enquanto não chega, você apoia a gente com o seu superchat, com a sua contribuição aí. E o Cláudio Malafaia, que é Malafaia dos bons. Calma. Precisa explicar. Não é aquele. Ele sempre explica. Esse Cláudio Malafaia é membro do apoiador do canal e é Malafaia dos bons. Ele manda aqui, ó. É justo disputar com um candidato que, além da máquina pública, tem uma TV por trás do partido? Todo dia tem anúncio de projeto em algum lugar. E é impressionante, porque o Pava chama de prefake, tá? Porque nós nunca vimos e, de repente, tem obra, né? Qualquer trupicada que você der, você tropeça numa obra da prefeitura. Não seria uma campanha também antecipada, esse tipo de coisa? Pastor, e aí também responder para o Malafaia do bem, Isso. que fez a pergunta. Olha, eu nunca vi um negócio desse. Porque esse prefeito, ele está há 3 anos na prefeitura. Uhum. Ele ficou 2 anos e meio sumido. Parecia que estava de home office. Ninguém via o cidadão. Se ele andasse na Praça da Sé, ninguém sabia quem era. Quando foi chegando perto da eleição agora, ele começou a fazer tudo de uma forma desordenada, sem planejamento, suspeita. Nós estamos vendo aí um monte de denúncia de corrupção, de escândalo, de envolvimento com crime aparecendo. E aí você pega isso, inclusive, às vezes atrapalhando a vida das pessoas. Então saiu recapeando tudo, metendo asfalto em tudo. Muitas vezes um asfalto mal feito, teve várias denúncias, o pessoal lá no meu bairro chama de asfalto sonrisal. Primeira chuva derrete. Né? Era um negócio impressionante. Teve rua que teve que ser asfaltada mais de uma vez por causa disso, num prazo muito curto. Teve obra que eles fizeram sem planejar. Eu visitei uma lá no Itaim Paulista, que é um negócio impressionante, Vila Simone. Fui lá, me chamaram, a comunidade chamou para fazer a denúncia. Olha o que eles fizeram, Levi. Eles fizeram uma obra emergencial, sem licitação, e aí como que fizeram a canalização de 200 metros do córrego. Bom, até aí isso era um problema crítico. Só que como não planejou, não organizou, não fez o estudo da bacia, da velocidade da água, da vazão, que você precisa fazer numa obra de drenagem, a água correu com mais velocidade nesses 200 metros. O que aconteceu? Quando acabou a obra, ela represou. E um bairro, que é esse bairro, que nunca tinha enchido na vida, na primeira chuva depois da inauguração da obra, encheu. Ou seja, a obra piorou a vida das pessoas. Eu estava passando na Avenida Rebouças todos os dias, porque eu moro no Campo Limpo, venho pela Marginal Pinheiros ou pela Francisco Morato, passo naquele túnel da Rebouças. Gente, aquele túnel da Rebouças, dias, que você vê um trânsito que passa a Ponte Eusébio Matoso. Quando você chega lá, é uma faixa fechada sem uma pessoa trabalhando. Não tem obra real. Isso é resultado de falta de planejamento. Isso é resultado de querer mostrar serviço em cima da hora depois de ter ficado parado. E o uso da máquina pública, pastor, é brutal. Porque, além disso, ele gastou 400 milhões, para ser justo, 375 milhões em propaganda, em TV, em rádio, em YouTube, em tudo quanto é canto, para vender uma cidade que não existe. Então, é essa máquina que nós estamos enfrentando. A gente teve um evento com evangélicos ontem, com mais de 100 pastores e pastoras que estavam lá. 160. Foi um evento muito bonito. E nesse evento eu mencionei, falei, é Davi contra Golias, o que nós estamos vivendo aqui em São Paulo, porque é uma batalha muito desigual. Mas eu confio muito nas pessoas. Porque olha que loucura, mesmo isso estando acontecendo há quase um ano, a máquina, é asfalto, é propaganda. A última pesquisa, nós estamos na frente. Aliás, é exatamente o meu tema aqui, divulgado na semana passada, pesquisa Atlas Intel, contratada pela CNN Brasil, mostra empate técnico no primeiro turno, 35,6 para você, 33,7 para Ricardo Nunes. Entre os evangélicos, Nunes tem 56,6% e você 12,5%. Há alguma estratégia especial para alcançar esse público? Além do encontro citado, do qual eu participei, tirei foto e tuitei para vocês ontem. É isso, Paulo. Olha, acho que o maior desafio que nós vamos ter é quebrar uma barreira.
Sabe o que aconteceu nos últimos anos? Eu tive a oportunidade de conversar isso várias vezes com o pastor Levi, com o pastor Ariovaldo, com o pastor Henrique, que é meu colega de bancada lá em Brasília, ele do Rio de Janeiro. Foi criando um preconceito dos dois lados, de mão dupla entre esquerda e evangélico. E digo isso que é de mão dupla, porque às vezes o povo, os meus colegas de esquerda têm uma visão, muitas vezes, que não é adequada. E ficam dizendo, todo evangélico é bolsonarista, ou é não sei o quê, é gado. Está errado. Isso interdita um diálogo que é importante. O povo evangélico nesse país, em sua maioria, é um povo pobre, sofrido, que precisa do serviço público, que acorda cedo e pega ônibus lotado. É uma senhora que sai do culto à noite e está com medo da insegurança porque não tem iluminação pública na rua. É alguém que fica na fila de espera da UPA, do posto de saúde, para levar seu filho. Então, eu acho que teve... E de outro lado, a turma do Bolsonaro tentou colocar uma coisa do povo evangélico baseado em fake news, de que disseram na eleição, vocês lembram, né? O Lula vai fechar a igreja. Nós estamos há 1 ano e meio do governo do Lula. Eu pergunto para quem está assistindo a gente aqui no Pode Crer, quantas igrejas o Lula fechou? Nenhuma. Quantas casas o Movimento Sem Teto invadiu e tomou dos outros? Nenhuma. A gente tem que ser objetivo para desmentir fake news. E longe do Lula fechar a igreja, o Lula foi o presidente que aprovou a lei da liberdade religiosa, foi nos governos dele que mais abriu igreja evangélica no Brasil. A Marta, minha vice, foi quem aqui em São Paulo aprovou a regularização dos templos e das áreas contíguas, que são os centros para espaço social das igrejas nas periferias da cidade. Então, nós temos que quebrar essas fake news. Disseram, agora aquela outra, que eu fiquei que o Lula ia criar banheiro unissex. Banheiro unissex. Vocês lembram disso? Foi Sim. agora, na eleição passada. Eu sei que muitas dessas mentiras vão querer reciclar elas agora para jogar na eleição. Então, a maneira que eu quero dialogar com o povo evangélico para poder ter a confiança desse povo, primeiro é desmentindo a fake news, porque se a pessoa ela compra aquilo, ela não vai querer nem te escutar. Então, a gente precisa desmentir as fake news e trazer a verdade. A mentira não pode prosperar. E, em segundo, conversando com essas pessoas com muita esperança, ouvindo, tendo a humildade também de ouvir, porque é quem vive lá na ponta os problemas, e pensando soluções juntos para São Paulo, para ter uma saúde melhor, para ter um transporte público melhor, para ter uma educação melhor para os filhos, para ter mais oportunidade para as pessoas. Eu valorizo demais, e digo isso de coração, o pastor Levi sabe disso, o trabalho social que as igrejas fazem. Porque eu não conheço de ouvir falar, eu vi. Não é? Igual Tomé, eu fiz questão de ver. E eu vi esse trabalho social. Está bem treinado, ó, daqui a pouco ele vai tirar oferta aqui do nosso culto. Nem trouxe já. meu dízimo aqui. Porque quem tiver, manda aí. Tá azeitado. Mas você sabe que eu vi esse trabalho, seja como eu falei, na alimentação, levando comida para quem precisava. Sim. Eu vi esse trabalho ajudando jovens que às vezes estavam indo por um caminho da droga e a mãe desesperada não sabia a quem recorrer, porque às vezes a prefeitura, o governo não oferece o serviço no CAPES, é fila de espera. E eu vi uma coisa que a gente conversou ontem no encontro com pastores e pastoras, que é uma coisa incrível, porque ela não é a comida é material. O tratamento é uma coisa material. Mas tem uma coisa que não é material, que é espiritual, que é o acolhimento. Eu contei ontem a história de uma companheira, de uma senhora, que é do Movimento Sem Teto. E que ela está na igreja, acho que há quase 30 anos. Ela entrou na igreja, tinha 16, acho que até mais que 30 anos. E ela... chegou um dia e me explicou como é que ela entrou na igreja, por que ela entrou na igreja, por que ela ficou na igreja. Ela contou a história de vida dela, alcoolismo na família, pai começou a bater na mãe, aquela história que a gente conhece, que infelizmente é tão comum. E uma tia levou ela para a igreja.
Ela falou, eu nunca tinha tido na minha vida uma festa de aniversário, pastor. Imagine, uma menina de 16 anos, nunca passava batido, minhas amiguinhas tinham, tal, e eu não tinha. Isso me fazia sofrer. E quando eu fui na igreja, primeiro ano que eu estava na igreja, deu meu aniversário, o pastor subiu no púlpito e falou, pediu bênção para mim, disse que era meu aniversário. Terminou o culto, as irmãs organizaram um bolo e eu tive minha primeira festa de aniversário na igreja. Ei, que lindo. Isso é acolhimento. Depois, mais tarde, o filho dela começou a andar em rodinha errada, precisou, ela fez, foi uma missionária falar com o filho e tal, o filho foi para a banda de música da igreja. Você entende? Sim. Isso é muito forte. Um trabalho como esse tem que ser... Você entende? Eu perguntando para vocês. Vocês não só entendem, como vocês são parte, fazem isso. É que é uma coisa muito forte. Esse tipo de trabalho tem que ser fortalecido, valorizado, porque chega onde o poder público não chega. Essas parcerias têm que ser valorizadas. Uma coisa, tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!